Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência nesta primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da UFT. Meu nome é Maísa Luz e atuarei como árbitra nesta demanda. Eu gostaria de apresentar minha colega, Monalisa Pereira, que atuará em conjunto na condução deste procedimento. Boa tarde, meu nome é Monalisa Pereira, e como o processo versam os autos, do processo número 113/2026, sobre o pedido de instauração de procedimento arbitral por cobrança devida, prática de preços abusivos e reparação por danos morais no valor da causa de R$ 20.000. Solicito que as partes se identifiquem. Por favor, o demandante. Eu me chamo Matheus Oliveira Coelho, atualmente sou o CEO da Coca-Cola Brasil e resido em Palmas, Tocantins. Agora o demandado, por gentileza. Eu me chamo Matheus Rodrigues Carneiro, sou representante da escola Matheus Rodrigues, ensino LTDA. Em suma, o demandante alega que em 29 de janeiro de 2026, a escola efetuou um débito não autorizado de R$ 15.000 em seu cartão, justificando ser material escolar. Aponta a abusividade no preço de itens como creme dental a R$ 1.000, a unidade, e requer a devolução desses valores a R$ 5.000 por danos morais devido a ofensas verbais sofridas na diretoria da escola. Senhor Matheus Oliveira, descreva como os fatos ocorreram. Então, quando eu feito o pagamento, como o dia estava corrido, eu acabei por não ver a fatura naquele dia em específico, mas depois, quando eu fui analisar, o valor de R$ 15.000 havia sido debitado na minha conta, e quando eu fui atrás da lista de compras da escola, eu vi uns preços absurdos do creme dental, de outros materiais, eu fiquei abismado com aquilo e eu fui tirar satisfação com a escola, eu fui entender o que aconteceu. E o diretor da escola, o senhor Matheus Rodrigues, me faltou com respeito, foi uma situação totalmente desproporcional, desnecessária, e como eu estava lá bem cheio de gente, acabou por ser algo vergonhoso para mim, que feriu minha honra. Passamos agora à apresentação da contestação pelo demandado, senhor Matheus Rodrigues, ou seu representante. Pode expor sua defesa. Vossa Excelência, então, antes de eu começar a falar aqui, não houve qualquer intuito da instituição de lesar ou causar algum dano ao senhor Matheus, né? O valor cobrado dele foi devido a um erro de software do nosso sistema do colégio, que se refere à cobrança de R$ 15.000. Então, houve uma falha, assim, na parametrização dos preços do colégio, especificamente nos itens de higiene, o que isso acabou ocasionando nesses valores extremamente equivocados. Mas, em momento algum, a instituição agiu com dolo ou uma fé, tratando-se de um erro isolado, e nós prontamente reconhecemos esse erro. Mas o pedido de indenização do Matheus ele não chega a nem merecer prosperar devido ao ocorrido no dia 3 de fevereiro, porque foi um desentendimento recíproco, tanto da minha parte quanto da parte do Matheus, né? O que acabou, ele entrou na diretoria gritando, com um tom elevado. Isso aí acabou criando um clima de tensão, mas em qualquer momento a gente queria ofender ele ou expor ele aos públicos. Então a gente vê que com isso não tem motivo para haver dano moral indenizatório para a parte. Em sua defesa oral, o demandado, admite o erro sistêmico na precificação dos cremes dentais, justificando a falha no software de faturamento. Contudo, nega o dever de indenizar por danos morais, alegando que houve uma discussão mútua e que o demandante também estava com os ânimos exaltados. E Para esclarecer, a escola efetuou algum estorno parcial antes deste procedimento, senhor Matheus Rodrigues? Olha, senhora, Vossa Excelência, houve uma tentativa, mas não foi realizado a devolução, porque o Matheus ele não queria receber sem os outros 5.000 que ele falou que tinha direito.
E em relação à publicidade das ofensas, havia alunos no corredor da diretoria naquele momento, funcionários, pais, outras pessoas, senhor Matheus Oliveira? Sim, naquele momento havia sim, era um aumento de intervalo dos alunos, e que havia também alguns pais que possivelmente também tinham reuniões, às vezes sobre a mesma demanda, eu não sei. Mas ali havia sim bastante gente, foi bastante tumultuado, ainda mais pela gritaria, discussão elevada, tom de voz. Então acabou sim por gerar um tumulto, gerar uma vergonha pública à minha pessoa. Iniciamos agora a fase de conciliação. Ressaltamos que o valor de 15 mil já foi liquidado via sistema bancário para fins judiciais. Propomos que a escola aceite a liberação imediata desse valor e o demandante reduza ou abra mão dos danos morais para encerrarmos o conflito aqui. O que vocês acham? Senhor Matheus É, Oliveira? eu Matheus não Oliveira. aceito, eu não aceito. Para mim, o ocorrido, tanto a forma que foi, como o valor a ser debitado, eu ainda desejo sim obter os 20 mil reais da causa. Senhor Senhor Matheus Matheus Oliveira. Rodrigues? Também não. Não, a gente não vai pagar nenhum dano moral pelo desentendimento causado pelo próprio senhor Matheus. Ambos têm certeza desse fato. Sim. Sim, excelência. Não havendo possibilidade de acordo, declaramos encerrada a fase de instrução e conciliação. O processo seguirá o seu andamento usual, com a consequente audiência de instrução e julgamento, com data a ser marcada posteriormente. Ressaltando, a sentença será reduzida a termo na forma da Lei nº 9.307, de 96, contendo relatórios, fundamentos e o dispositivo para sua clara execução. A decisão será enviada às partes no prazo legal e, nada mais havendo, encerra-se a audiência aqui.